Reencarnação, um processo educativo. A reencarnação é o mais nobre processo educativo de que dispõe a humanidade, representando a justiça divina. Graças às suas leis, todos os espíritos crescem no rumo da perfeição relativa, sem exceção, conquistando a esforço pessoal e até mesmo a sacrifício os diferentes níveis de consciência que os aproximam da realidade cósmica, facultando os mesmos mecanismos para o crescimento, não elegem uns em detrimento de outros, favorecendo a vida humana com as inabordáveis concessões iluminativas que são conseguidas mediante o empenho e a luta realizada, proporcionando identificação de objetivos existenciais, apresenta o futuro como sendo o objetivo a conquistar, mas dignifica presente pelos meios que enseja para que se possa alcançar. Quando todos os homens tomarem consciência de que são responsáveis por tudo quanto lhes acontece, pensarão com muito cuidado antes de tomarem decisões infelizes, aquelas que se transformam em frutos apodrecidos para o porvir, procurando agir com elevação de propósitos, sempre firmados na fraternidade e no bem geral, de forma que jamais se arrependerão da maneira correta de agir. Do livro Quedas e Ascensão, de Victor Hugo, pelo lápis psicográfico de Divaldo Franco, página 58, editado em 2003. A reencarnação, escrita nos escaninhos estruturais das leis divinas e naturais, na assertiva profícua de Victor Hugo, é o mais nobre processo educativo de que dispõe a humanidade. Nascido simples e ignorante, o espírito carece do olhar do tempo e das escolas da vida, erguidas nos mais diversos mundos, contidos em o universo infinito, para percorrer a estrada de amor que tem por direito cedido pelo Criador Todo-Bondoso, para alcançar as grimpas de luz, depois dos mais variados exercícios espirituais e aprendizados existenciais, e vestir a toga evolutiva que lhe confere o esforço, a luta, idas e vindas, acessos e decessos, ganhos e conquistas pelos caminhos da vida. E quando falamos em toga espiritual, estamos falando dos designers que a luz configura na compleição moral, emocional e psicológica do espírito, ao longo de sua trajetória, como efeito de seus trabalhos, lutas e aquisições, por força de seu esforço individual. Olhando o firmamento estrelado e encantador, ou os nimbos tempestuosos que a natureza física requer ao equilíbrio ecológico, a criatura, num pleito de adoração e respeito, infere o seu próprio tamanho espiritual ante a infinita magnificência cósmica, carecendo ainda de noções mais plenas da infinitude do tempo e dos efeitos da imortalidade no leito da sua própria existência. As lições temporárias da cultura humana elevam o intelecto e o raciocínio, desvendando ciência e história, matemática e idiomas, filosofias e religiões, arqueologia e antropologia, psicologia e tecnologias, aprimorando o imediatismo da vida impermanente. Mas quando se trata de sabedoria, a questão escapa ao prisma
cultural simplesmente. Ele ajuda bastante, mas não é tudo. Porque a sabedoria é luz que emana do amor. É luz que está guardada no coração, pronta para entrar em atividade segundo o entendimento de solidariedade, de amor ao próximo, de fraternidade, que vamos conquistando ao longo da jornada evolutiva. Nos dias atuais, a ciência já se senta ao lado da religião para discutir e até experimentar os talentos do espírito, escaneados por Allan Kardec na codificação da doutrina espírita. E isso como que nos permite debruçarmos sobre o túmulo e constatar o vazio de personalidade dentro desse túmulo, carregado de saudades e ainda de dores e sofrimento, mas significando a plataforma de desembarque para aquele que terminou o curso transitório na impermanência da vida física. O corpo, a natureza transforma em seus princípios químicos iniciais. E o que fica são a memória, as lembranças da convivência comum e um tom tão profundo de separação que o tempo leva algum tempo para nos ajudar na recomposição emocional. E a saudade é a poesia que se constrói nos caminhos restantes, aqueles que ficam deste lado da fronteira existencial. Todas as perguntas comuns e óbvias que já foram feitas, assim como as respostas sérias, profundas e inegáveis, constam das páginas iluminadas da codificação do Espiritismo, onde está incluso o estudo científico e filosófico sobre a reencarnação, desenvolvido pela mente e a ótica sensata do mestre francês, com o aval moral do espírito de verdade. Mas sempre será assunto de importância relevante quando defronte as adversidades que enfrentamos em nosso próprio destino. A primeira escola que se nos aguarda na esteira do tempo é a família. A segunda é a sociedade. E a terceira escola de igual importância é a própria conduta, atitude e comportamento de cada um de nós. Ou seja, o resultado da soma das nossas experiências e aprendizados. A paciência divina nos propicia a eternidade, mas precisamos fundamentalmente acreditar que nessa realidade, a fim de buscarmos os recursos necessários para pautarmos nosso modo de ser no prisma da realidade espiritual insofismável, a despeito do rótulo religioso que ostentamos. Posto que a verdadeira religião é aquela que se nos melhora o modo de ser, ou seja, conforme o melhor aproveitamento que fizermos do nosso aprendizado de religiosidade. Seremos mais fraternos e solidários e amaremos de maneira mais desinteressada o nosso próximo. E esses são os resultados que aprimoram a nossa visão da vida, agora não mais imediatista e individualista, mas imortal, solidária, fraterna e carregada de ideais coletivos. Nos caminhos da vida e da morte, o direito de ir e vir, garantido a todo ser pensante, é mais amplo e contundente do que se possa imaginar, requerendo atenção espiritual, percepção e estudo dos seus efeitos em nosso modo de ser, pensar e administrar o próprio destino e a vida sob as asas do tempo. A fé que raciocina, o amor que ilumina, o conhecimento que se amplia, nos permite entender a assertiva de Victor Hugo. Como resolver a criminalidade que ainda persiste em nossos dias. Como erradicar os vícios que adoecem significativa parcela da sociedade humana.
E os desequilíbrios emocionais, sexuais, as desigualdades, a miséria, as guerras e a ignorância cultural e espiritual que ainda deslustram a humanidade. A reencarnação é sala de aula aberta nas terras do tempo, que nos recebe ininterruptamente, até que a luz dos ensinos do Mestre Jesus seja a pauta corriqueira em nosso modo de agir, de pensar, de se relacionar e criar em nosso contato com o próximo, a vida e as leis naturais. Se pensarmos nos desarranjos das guerras religiosas do passado, das duas grandes guerras mundiais, nos efeitos da escravidão em tempos remotos e a escravidão imposta aos africanos, o apartheid sul-africano, as misérias permitidas também em alguns países africanos, somando-se a isso as mais variadas formas de preconceitos, grandes causadores de dores e sofrimentos nas relações humanas, podemos fazer pálida ideia da importância da reencarnação enquanto lei de oportunidades, reajustes e educação em nossas necessidades evolutivas. Além de ser o maior processo educativo de que dispõe a humanidade, representando a justiça divina, a reencarnação é um manancial de riquezas espirituais que essa mesma justiça, sob as asas da misericórdia do Pai Todo-Poderoso, que temos em prol da nossa evolução moral. Um óvulo e um esperma, numa cisterna oportuna, um casal consciente, serão pais presentes de um futuro serzinho dependente, a quem chamarão de filho, no estribilho de uma canção, células e neurônios, pelos e ossos, músculos e nervos, membros e crânio, cérebro e mente, pele e órgãos, pés e mãos, aparência e afinidade. Um novo nome e impermanente identidade. De novo o espírito na materialidade. No ventre da mãe, a inconsciência e os sonhos. Começar de novo a cartilha reaprendiz. Um novo lar, um berço e uma cidade. Uma nova vida que Deus nos dá a oportunidade. Um tipo de voz, um carisma infantil, um quintal escolar. Falas e letras, primeiros passos, caminhar. Primeira e segunda infância, adolescência a transformar. Maturidade é a meta a se alcançar. A natureza me deu um novo corpo e a vida dá asas para eu voar. Papai e mamãe me ensinam a reza para Deus agradar. Os livros me ensinam o segredo para a luz acender. O trabalho faz calos nas mãos e põe o cansaço nos pés. A vida reabre horizontes e põe flores e espinhos no chão. Trabalho e repouso, estudo e cansaço nos braços da evolução. Que assim seja.